Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sou o pastor José Moraes, fundador do canal O que a Bíblia Diz. Sejam muito bem-vindos para mais um conteúdo deste canal que tem por objetivo de responder a perguntas com as respostas extraídas da Palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva neste canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, pois isso fará com que este conteúdo chegue ao conhecimento de milhares de pessoas que necessitam ouvi-lo. Juntos poderemos contribuir para expandir o reino de Deus. E no vídeo de hoje responderemos a uma pergunta feita por um de nossos seguidores, que também é meu amigo e pastor, cujo nome é José de Arimateia. Deixo o meu abraço e o meu agradecimento a ele por nos proporcionar esta tão importante contribuição. E ele pediu que respondêssemos a seguinte pergunta: quem é Deus? Então, o tema deste vídeo é: quem é Deus? O que é Deus? Como podemos conhecê-lo? Quem é Deus? A existência de Deus é tão visível, tanto através da criação, quanto através da consciência do homem, que a Bíblia chama o ateu de tolo. Veja o que está escrito no Salmo 14, versículo 1. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. Assim, a Bíblia nunca tenta provar a existência de Deus, mas antes ela supõe a sua existência desde o início. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que a Bíblia faz é revelar a natureza, o caráter e a obra de Deus, o Criador de todas as coisas. Quem é Deus? A definição: Deus é o ser supremo que as religiões monoteístas consideram como o Criador do universo. Trata-se de uma divindade a qual diversas religiões prestam tributo e o louvam. A palavra provém do conceito latim Deus e escreve-se com letra maiúscula inicial quando se refere a tal ideia de ser supremo. Para as religiões como o cristianismo, o judaísmo e entre outras. De um modo geral, Deus é considerado como onipresente, pois está em todos os lugares. Onipotente, pois pode fazer tudo. E onisciente, pois sabe tudo. As religiões que acreditam num só Deus são as monoteístas. Aquelas que creem em vários deuses são as politeístas. A palavra Deus, escrita com D minúsculo, pode referir-se a qualquer divindade. Porém, para os cristãos, deve se referir ao Criador, usando a palavra com D maiúsculo. Esse seria um sinal de respeito e crença no poder desse ser. Os cristãos acreditam que Deus é um ser sem limitações e que os seres humanos criados por Ele, sim, são seres limitados. Quem é Deus? Sua natureza. Sabemos certas coisas acerca de Deus que são verdadeiras por uma razão. Em sua misericórdia, Ele concedeu a revelar algumas de suas qualidades para nós. João capítulo 4, versículo 24, está escrito que Deus é Espírito, ou seja, Ele é intangível por natureza. Deus é um, mas existe como três pessoas.
Veja o que diz em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, sua palavra nos revela a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja o que diz em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus é infinito. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, está escrito: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Ele é incomparável. 2 Samuel capítulo 7, versículo 22, está escrito: Portanto és grandioso, ó Senhor Jeová, porque ninguém há semelhante a ti, e não há Deus senão tu, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Ele é imutável. Malaquias capítulo 3, versículo 6, a parte A, está escrito: Pois eu, o Senhor, não mudo. Ele também está em todos os lugares. No Salmos de número 139, versículos do 7 ao 12, está escrito: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, tornem-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ele sabe tudo. Em Mateus capítulo 11, versículo 21, está escrito: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Ele tem todo o poder e autoridade. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquele que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Também está escrito em Apocalipse 19:6, Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões que dizia: Aleluia! Porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quem é Deus? Seu caráter. Aqui estão algumas das características de Deus conforme a Bíblia. Ele é justo. Atos capítulo 17, versículo 31, a Bíblia diz: Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele é amoroso. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, a Bíblia diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
Ele é verdadeiro. João capítulo 14, versículo 6 está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é santo. 1 João capítulo 1, versículo 5 está escrito: E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Ele mostra compaixão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é Deus de misericórdia. Romanos capítulo 9, versículo 15 está escrito: Porque diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Ele é um Deus de graça. Romanos capítulo 5, versículo 17 está escrito: Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ele é um Deus que julga o pecado. Salmo de número 5, versículo 5, está escrito: Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade. Mas também é um Deus que oferece o perdão. Salmo de número 130, versículo 4, está escrito: Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Quem é Deus? Sua obra. Não podemos compreender Deus longe de suas obras, porque o que Deus faz flui de quem Ele é. Aqui está uma lista resumida das obras de Deus, passadas, presentes e futuras. Ele criou o mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 5, a Bíblia diz: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra, e o que dela procede, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Ele ativamente sustenta o mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Ele está executando o seu plano eterno. Efésios capítulo 1, versículo 11 está escrito: Nele, digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Este plano também envolve a redenção do homem da maldição do pecado e da morte. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14, a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Ele atrai as pessoas para Cristo. João capítulo 6, versículo 44, a Bíblia diz: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele disciplina os seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Ele julgará o mundo
Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15, está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem é Deus? Um relacionamento com Ele. Na pessoa do Filho, Deus se encarnou. Veja o que diz em João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Filho de Deus se tornou um filho do homem e, portanto, a ponte entre Deus e o homem. Em João, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É somente através do Filho que podemos ter o perdão dos pecados. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, está escrito: Em quem temos a redenção pelo seu sangue e redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Então, temos a reconciliação com Deus. João capítulo 15, versículo 15, está escrito: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouviu de meu Pai vos dei a conhecer. Em Romanos capítulo 5, versículo 10 está escrito: Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E temos a salvação eterna. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, está escrito: Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9 está escrito: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Assim, para saber realmente quem é Deus, tudo que temos que fazer é olhar para Jesus Cristo. Amém? Chegamos ao final de mais um vídeo. Sou grato a Deus mais uma vez e a você por nos ajudar nesta tão importante missão que é divulgar a palavra de Deus. Se for possível, deixe nos comentários o que você achou deste conteúdo. E se foi útil para você e acredita que será útil para outras pessoas, então compartilhe com o máximo que você puder. Sua dúvida também poderá ser respondida em um dos próximos vídeos. É só perguntar através dos comentários. Deixe também o seu like, pois o algoritmo do YouTube considerará métricas como o número de visualizações, o tempo de visualizações, a satisfação do usuário e o engajamento, que em consequência oferecerá uma experiência personalizada e ajustada de acordo com cada pessoa.
você é parte fundamental nesta nobre missão. Que Ele, o nosso Deus, continue nos abençoando e até o próximo vídeo.